Lançamento exclusivo da nova série da Empíricos, Double X. Ganho médio de 33,17% por operação, mínimo de 30 operações recomendadas por ano. Uma maneira totalmente inovadora de ter um lucro potencial de 995,1% em 12 meses. Testado nos últimos 15 anos e aprovado no mercado mais lucrativo que conheço. Acredito tanto no método que colocarei em jogo R$ 2.784.000 caso você não receba pelo menos 30 operações vencedoras em 12 meses. Caro leitor, é com grande satisfação que apresento o Double X, o projeto mais importante da minha carreira. Trata-se de algo grande, realmente grande, que poderá mudar para sempre a sua maneira de investir. Aqui é Gabriel Casonato, sou o responsável pela equipe de analistas da mais nova série da Empíricos. Em primeira mão, estou trazendo dos Estados Unidos o X-Pattern, a estratégia mais vitoriosa do mundo quando o assunto é bolsa de valores. Garanto que você não encontrará este método em nenhum outro lugar no Brasil, nem mesmo em outra série da Empíricos. Ou seja, essa é uma oportunidade exclusiva para você ganhar como nunca. Minha confiança é tamanha no X-Pattern que hoje vou fazer algo que a princípio pode soar um pouco estranho. Apostarei R$ 2.784.000 em sua eficácia. Nos próximos minutos, darei mais detalhes do padrão que permite realizar dois feitos incríveis: ter um ganho médio de 33,17% por operação e receber cerca de 30 recomendações por ano, ou seja, ter um lucro potencial de 995,1% em 12 meses. Na sua essência, tudo o que você tem a fazer é simples: comprar as ações mais confiáveis da bolsa quando aparecer um X no gráfico e vendê-las quando o segundo X se formar. Exemplo: em setembro de 2013, formou-se o primeiro X para esta ação. Hora de comprar. Em abril de 2014, foi formado o segundo X. Momento de vender. Simples assim. Apareceu o primeiro X, sinal de compra. Surgiu o segundo X, sinal de venda. Gostaria de esclarecer que tanto o método X-Pattern quanto a série Double X nada tem a ver, nem nunca tiveram, com o ex-bilionário Ike Batista. Repito, não há qualquer ligação, nem sequer com suas empresas X ou o grupo EBX. Trata-se, portanto, de uma mera coincidência. Os X em questão do método X-Pattern são cruzamentos de duas linhas que se movem de acordo com um exclusivo setup de análise técnica. Vale destacar ainda que você não precisa se preocupar caso nunca tenha negociado uma ação na vida. Sabe por quê? Porque até mesmo quem nunca comprou uma ação antes poderá ganhar muito dinheiro com o método X-Pattern. Eu identificarei as melhores e mais sólidas ações para você. Basta comprá-las quando eu der o alerta sobre o primeiro X e você também será avisado quando o segundo X aparecer. O X-Pattern tem se mostrado eficaz há pelo menos 15 anos. Você pode comprovar sua eficácia com exemplos reais. Esse é um gráfico de Rumo, uma companhia logística com 12,9 mil quilômetros de malha ferroviária, 966 locomotivas, 28 mil vagões e 11.700 funcionários diretos. Seu ticker, ou código na bolsa, é Rumo 3. Você pode ver que, em julho de 2015, o preço de Rumo iniciou um expressivo movimento de alta, como uma verdadeira locomotiva em alta velocidade. Mas, em setembro de 2007, o papel despencou, como se o maquinista acionasse o freio de emergência. Em 2008, a cotação simplesmente voltou para o preço de 2005, o início do ciclo. Quem apostou nessa ação para o longo prazo ficou eufórico no início e decepcionado meses depois. Levou um verdadeiro balde de água fria. Eu poderia lhe mostrar relatórios e demonstrações financeiras que explicariam a ascensão e a queda de Rumo, mas prefiro dizer que nada disso importa. Explico. Com o Double X, tudo o que você precisa saber são duas datas: a data de comprar e a data de vender. Olhe para julho de 2005. A linha verde na parte de baixo do gráfico subiu e a linha vermelha caiu. Quando se cruzaram, elas formaram um X. Resultado, a ação subiu 275%. Então, em setembro de 2007, aconteceu de novo. Apareceu outro X no gráfico, desta vez com a linha vermelha apontando para cima e a verde para baixo. E veja o que aconteceu depois: a cotação de Rumo descarrilou. No entanto, se você tivesse simplesmente comprado a ação no primeiro X e vendido no segundo X, seu ganho teria sido de 275% em 2 anos e 2 meses. Ou seja, se você tivesse investido 5.000, teria alcançado R$ 18.750. Iniciando com 10.000,
teria somado 37.500, e começando com 50 mil, teria acumulado R$ 187.500 no mesmo período. Portanto, estamos falando de um lucro de R$ 137.500 em apenas uma operação que levou um pouco mais de 2 anos entre o primeiro e o segundo X. Resumindo, com o Double X é possível capturar apenas o movimento de alta e embolsar os lucros antes da queda do papel. Quer outro exemplo mais recente? Vamos voltar para fevereiro de 2016, e você verá este mesmo padrão se repetir com a ação do Fleury, do ramo da medicina diagnóstica. Em 22 de fevereiro, a linha verde disparou e a linha vermelha caiu dramaticamente na parte inferior do gráfico. O primeiro X foi formado. E então, cerca de 9 meses depois, em 16 de novembro de 2016, quando as ações do Fleury já tinham saltado 139%, o que aconteceu? A linha vermelha subiu e a linha verde caiu. Ao se cruzarem, o segundo X surgiu. As ações do Fleury caíram 12% ao longo das semanas seguintes, corroendo parte dos ganhos. Quem não vendeu no segundo X provavelmente precisou de um check-up para verificar o coração. As explicações para a alta do papel eram o aumento do número de clientes e a receita crescente da companhia. E o principal motivo para a queda das cotações foi a inesperada eleição de Trump nos Estados Unidos, que derrubou quase todas as empresas da bolsa num primeiro momento. Mas nada disso importa, porque, comprando as ações do Fleury quando surgiu o primeiro X e vendendo no segundo X, o lucro de quem seguiu o padrão teria sido de 139%. Quem investiu 5 mil chegou a R$ 11.950 em 9 meses. Aqueles que iniciaram a operação com 10 mil alcançaram R$ 23.900 no mesmo período. Agora, se você tivesse investido 50 mil, teria embolsado R$ 119.500, ou seja, R$ 69.500 de lucro, apenas com a realização de uma simples operação, que durou 9 meses. Coincidência? Diriam os céticos. Definitivamente não. Aqui está um gráfico para a empresa de produtos alimentícios M. Dias Branco. O que você vê em 29 de fevereiro de 2016? A linha verde sobe enquanto a linha vermelha cai. Está aí o primeiro X, sinal de compra. À época, os papéis da M. Dias Branco estavam sendo negociados a cerca de R$ 60 por ação. E quando o segundo X apareceu, em 8 de novembro de 2016, a cotação tinha atingido R$ 120, um ganho de 100%. Se você tinha R$ 5 mil para investir no início do ano passado, poderia ter dobrado seu capital com o Double X, com apenas uma operação. Em pouco mais de 8 meses, teria visto 5 mil se transformarem em R$ 10 mil, ou mesmo 10 mil em 20 mil. E para os mais arrojados, 50 mil em 100 mil reais. Um lucro significativo com uma operação que durou cerca de 8 meses entre um X e outro, compra e venda. Nada mal, não é mesmo? Olhando para trás, alguém poderia ter dado uma longa lista de razões para a M. Dias Branco subir como uma massa de bolo com fermento biológico. De um contrato importante assinado com uma grande rede de supermercados a uma melhora no balanço da empresa. No entanto, meu objetivo é provar a você que nenhum desses motivos importa. Porque, antes mesmo desses acontecimentos, o primeiro X tinha aparecido. Se você tivesse comprado as ações nesse momento e vendido quando o segundo X se formou no gráfico, teria embolsado exatamente 100%. O melhor é que você estaria com o lucro no bolso quando, pouco tempo depois, as ações da M. Dias Branco se desvalorizaram 16%. Esses 3 exemplos representam algo que eu descobri e estou trazendo para o Brasil de maneira pioneira e exclusiva. Isso vai mudar a forma como você vê os mercados e investirá de hoje em diante. Alguns podem argumentar que investir na bolsa é arriscado. Na verdade, todos os investimentos trazem riscos embutidos. Até mesmo a caderneta de poupança. Lembra que ela foi confiscada no início dos anos 90? Então. No entanto, de acordo com uma elaborada pesquisa envolvendo as operações mais vencedoras da bolsa nos últimos 15 anos, descobri algo animador. O primeiro X tem aparecido de 2 a 3 vezes por mês na última década e meia. E durante todo esse tempo, se você tivesse comprado ações quando o primeiro X se formava no gráfico e depois vendido quando o segundo X surgia, teria lucrado de maneira consistente, algumas vezes acima de 100% por operação. Estou há mais de 10 anos trabalhando no mercado e confesso que nunca vi nada igual antes, nem mesmo parecido. Veja bem, o meu trabalho aqui na Empíricos é ajudar a identificar padrões de mercado que outros não veem e encontrar oportunidades que ainda não foram reconhecidas. E posso afirmar que o Double X é a maior oportunidade que eu já vi na vida. Disparada. Antes de chegar a essa conclusão,
Tomei o cuidado de verificar se o histórico de acertos da pesquisa estava correto. Fiz isso 1, 2, 3 vezes, gráfico por gráfico, ação por ação, tanto nas bolsas dos Estados Unidos quanto na bolsa brasileira. No total, fiquei 18 meses trabalhando duro, madrugadas adentro. 1 ano e meio de muita pesquisa, análises e ajustes do método à realidade do nosso mercado. Apesar de muitas noites em claro, todo o esforço valeu a pena. Em todas as vezes que minha equipe realizava o teste, em busca de uma exceção à regra, o resultado era o mesmo. O X-Pattern se mostrava altamente confiável, sem dar falsas recomendações. Chegamos até a pedir a opinião de outro analista da Empíricos. Tomei o cuidado para não ser tendencioso. Apenas disse: Max, dê uma olhada nesses gráficos quando tiver tempo. E deixei uma pilha de gráficos na mesa dele. Eram centenas de páginas. Quase um mês depois, ele retornou com um comentário emblemático. Vem cá, os X-Men estão operando na bolsa? Eu ri, mas pensando bem até que faz sentido. No primeiro X, o magneto puxa as cotações para o topo como um imã, sinal de compra. No segundo X, a tempestade faz os preços das ações caírem como um raio. Hora de vender. Quem mais poderia antever os pontos de compra e de venda a não ser o professor X com sua telepatia? O Double X e seus seguidores. Depois de analisar e testar os gráficos de 1 década e meia de pesquisa, posso dizer com certeza: com o Double X você terá uma média de 2 a 3 recomendações por mês, todos os meses, independentemente do cenário econômico. Acredito tanto no método X-Pattern que colocarei em jogo R$ 2.784.000 caso você não receba pelo menos 30 operações vencedoras em 12 meses. O Double X tem se mostrado eficiente tanto no mercado de alta quanto no de baixa. Seja no estouro da bolha.com em 2000, que fez a bolsa entrar em tendência de baixa até 2002, ou logo em seguida em sua retomada com o boom das commodities entre meados de 2002 e o primeiro semestre de 2008. Assim como na crise do subprime em 2008 e durante o ano seguinte da recessão dos Estados Unidos, ou mesmo quando a bolsa norte-americana entrou em tendência de alta de 2010 até os dias de hoje. Olhando para os gráficos, é possível identificar um padrão. Pouco depois do primeiro X, muitas vezes dentro de 24 a 48 horas, a ação dispara, e após o segundo X, a cotação cai, como aconteceu com Rumo, repetiu-se com Fleury e tornou a ocorrer com a M. Dias Branco. Já pensou ter participado de algumas das altas mais expressivas recentes da Bovespa? 275% com Rumo, 139% com Fleury, 100% com M. Dias Branco. É por isso que estou tão animado em revelar essa descoberta para você. Nos próximos minutos, explicarei tudo o que você precisa saber sobre o X-Pattern, em quais ações da Bovespa esse método pode ser aplicado e como é fácil detectar quando comprar e vender, o primeiro e o segundo X, respectivamente. Você ainda ficará sabendo por que estamos apostando R$ 2.784.000 na eficácia do X-Pattern. Listarei todos os motivos pelos quais você deve aceitar o meu desafio. Por quê? Pois estou confiante de que, em poucos minutos, você será capaz de utilizar o X-Pattern para comprar ações que se valorizarão. A seguir, você conhecerá o segredo por trás do X. É algo que aprendemos na escola, na aula de física. Pense nisso dessa maneira. Imagine que você está em um campo de tiro. Você tem uma Magnum .357 e quer acertar o centro do alvo. No instante que você puxa o gatilho, a bala é disparada a aproximadamente 2.735 km por hora. À medida que viaja em direção ao alvo de metal, o projétil está em modo de alta velocidade. Guarde esse termo, alta velocidade. Modo de alta velocidade significa que a força que empurra a bala para frente é capaz de vencer a resistência do ar e a força da gravidade. Ao atingir o alvo de metal bem no centro, a bala perde a velocidade que a movia para frente. Com isso, a força da gravidade é capaz de puxar o projétil para baixo, que entra em queda livre e despenca no chão. Após essa analogia da bala disparada no alvo de metal, dê uma olhada nesse gráfico de 6 meses para a ação de Unicasa. Mostrarei o que ele tem em comum com o disparo do projétil no centro do alvo. Unicasa é uma grande fabricante de móveis planejados. Cá entre nós, um segmento difícil em época de crise. Afinal, o mercado imobiliário anda desaquecido há pelo menos 3 anos. E você pode muito bem postergar a troca do seu imóvel antigo por um novo para quando a economia melhorar, certo? Mas veja a seguir o que aconteceu com sua cotação. Nesse gráfico, vamos nos concentrar em 20 de maio de 2016. Foi quando a linha verde disparou para cima enquanto a vermelha caiu. Ao se cruzarem, o primeiro X foi formado.
O primeiro X é equivalente ao momento exato em que a bala sai do cano da arma. Nesse momento, a ação estava sendo negociada na casa dos R$ 2. Agora pense na bala da Magnum, viajando da arma para o alvo. O Nikasa havia entrado em modo de alta velocidade. A alta velocidade foi alcançada quando a força de impulso da ação de Unicasa, representada pela linha verde, foi mais forte do que a força da gravidade, simbolizada pela linha vermelha, que foi puxada para baixo. E, ao longo de apenas 4 meses, nada poderia parar a Unicasa na bolsa. O valor da ação experimentou uma valorização de 52%. Quem investiu no papel transformou 5 mil em R$ 7.600, 10 mil em 15.200, 50 mil em 76 mil reais. Ganhos acima da média, utilizando apenas o Double X entre maio e setembro de 2016. Não é difícil imaginar o que teria causado a alta expressiva. Alguns analistas poderiam falar que o balanço da empresa melhorou no período, ou que os investidores começaram a apostar no reaquecimento do mercado imobiliário. Quer saber de uma coisa? Nada disso importa. Afinal, bastaria você ter comprado no primeiro X e vendido no segundo X. Veja o que aconteceu no gráfico em setembro. A linha vermelha disparou para cima, enquanto a linha verde estava em trajetória de queda. Lá está ele, o segundo X. Então, assim como uma bala que atingiu um alvo de metal, a força da gravidade domou a força que movia o projétil. E pouco depois, as ações de Unicasa despencaram 42% em 3 meses. Por que isso aconteceu? Para ser sincero, tanto faz. Porque sem o Double X, era quase impossível saber que a cotação estava prestes a cair com tanta força. A não ser que você tivesse uma bola de cristal ou informação privilegiada. Entretanto, havia 2 sinais principais que lhe permitiriam embolsar o lucro de 52% antes da queda. Tudo o que tinha a fazer era comprar ações no primeiro X, quando o Unicasa havia entrado em modo de alta velocidade, e vender quando o segundo X apareceu. Isso permitiria que você transformasse um único investimento de R$ 50 mil em 76 mil, ou seja, R$ 26 mil de lucro em apenas 4 meses. E os exemplos não param por aí. Essa mesma simples regra pode ser aplicada a Suzano Papel e Celulose. Em setembro de 2014, a linha verde disparava enquanto a linha vermelha caía. Como uma bala saindo do tambor da arma, esse primeiro X sinalizou que Suzano havia entrado em modo de alta velocidade. Então, depois de saltar 72%, em fevereiro de 2016, o segundo X apareceu, com a linha vermelha subindo e cortando a verde em direção oposta. E assim como uma bala cai depois que atinge seu alvo de metal, não demorou muito para que as ações da produtora de papel caíssem 42%. Madeira! Gritou quem vendeu Suzano no segundo X. Mais uma vez, os motivos exatos por trás da valorização das ações da Suzano são irrelevantes, assim como as razões pelas quais elas vieram a despencar como uma árvore de 30 metros. Simplesmente nada disso importa, porque ao comprar o papel no primeiro X e vender no segundo X, o lucro teria sido de 72%. Imagine investir 50 mil num dia e encerrar a operação com quase 36 mil de lucro cerca de 1 ano e meio depois? Pense bem, qual outro método tem tamanho potencial? Agora olhe para o gráfico da empresa Tegma, do ramo de logística. No fim de junho de 2016, o primeiro X apareceu. Isso significa que as ações de Tegma entraram em modo de alta velocidade e entregaram uma encomenda especial a seus investidores, uma valorização de 50% em apenas 2 meses e meio. Foi quando, em setembro de 2016, o segundo X se formou. Isso significa que se você tivesse investido 50 mil reais, teria alcançado 75 mil em aproximadamente 75 dias. Depois da valorização de 50%, o papel andou de ré e desvalorizou 16%. Mas como você já teria embolsado um lucro de 25 mil, a queda não o afetaria, graças ao Double X. Você notou o que aconteceu com todas as empresas citadas até aqui? Rumo, Fleury, M. Dias Branco, Unicasa, Suzano, Tegma, todas elas subiram no primeiro X e caíram no segundo. Todas, sem exceção. E esses são apenas alguns exemplos de centenas que ocorreram nos últimos 15 anos. Fazendo uma média no período, seu lucro seria de 33,17% em cada operação. Infelizmente, você não conhecia o Double X, mas agora que você já viu como é fácil comprar e vender uma ação com o Double X, terá muito a lucrar daqui em diante. Basta comprar no primeiro X e vender no segundo X. Tenho tanta certeza disso que estamos apostando R$ 2.784.000 no X-Pattern. Essa é a decisão mais ousada que já tive na vida. Arriscada para mim, não para você. Explicarei tudo à frente.
Antes, gostaria de destacar um ponto. Esses 2x geralmente sinalizam uma janela de 48 horas, ou seja, após o primeiro X, você tem até 2 dias para comprar a ação, e após o segundo X, terá até 48 horas para vender e embolsar o lucro, mesmo que não acerte exatamente o ponto de máxima. O que é ótimo, pois com o Double X você não precisa ficar 24 horas na frente do computador olhando gráficos como um operador de bolsa. Por exemplo, o que estamos vendo aqui é outro gráfico de rumo. Em 11 de março de 2016, a linha verde disparou enquanto a linha vermelha caiu, sinal de compra. Nesse caso, você teria até 13 de março para comprar a ação, um prazo de 48 horas. E, assim como uma bala, uma vez que sai do cano de uma arma, Rumo acelerou e entrou em modo de alta velocidade. As ações subiram 77% nos 6 meses seguintes. Até que, em 23 de setembro de 2016, formou-se o segundo X. A linha vermelha subiu enquanto a verde caiu. Nesse caso, você teria até 25 de setembro para vender suas ações de Rumo. O prazo de 2 dias também vale aqui, após o surgimento do segundo X. Isso não significa dizer que, caso você tivesse comprado um dia após o primeiro X, deveria ter vendido no dia posterior ao segundo X. Você tem até 2 dias para comprar e até 2 dias para vender. Naturalmente, quanto mais afastado do surgimento do X, menos tende a ganhar, mas ainda assim a operação valerá a pena. Talvez você não teria ganhado os 77% alcançados por quem comprou exatamente nas datas em que os 2x se formaram, mas algo como 75%, 70%, nada mal para uma operação de apenas 6 meses, não é mesmo? Agora, vou lhe dizer algo extremamente importante, então por favor ouça com atenção. Você já viu o Double X se repetir inúmeras vezes hoje, em diferentes ações e segmentos, e que não é preciso interpretar gráficos complexos, muito menos ser um trader profissional da bolsa. Apenas comprar no primeiro X e vender no segundo X. Até mesmo quem nunca operou na bolsa antes pode ganhar com o Double X. Mas antes, você precisa saber de algo. Isoladamente, o Double X não prevê quais ações da bolsa entrarão em modo de alta velocidade. Calma, explico. O Double X é como uma poderosa arma. Comparando, é como se ela fosse uma Magnum .357 no campo de tiro. Você até pode tentar carregá-la com diferentes calibres, como .32, .38, 9mm, mas a Magnum .357 foi projetada para, como o nome sugere, disparar as balas calibre .357. O Double X opera da mesma maneira. Com as balas apropriadas, ou seja, as ações de alto calibre da bolsa, seu desempenho é otimizado. Consequentemente, a chance de acertar o centro do alvo aumenta significativamente. Em outras palavras, quando o Double X trabalha apenas com ações de alto calibre, há uma explosão incontrolável de lucros entre o primeiro X e o segundo X. É como acertar no centro do alvo. Mas como saber quais são as ações de alto calibre? Essa é uma outra descoberta inédita no Brasil a que você terá acesso. E adivinha, ela é tão simples quanto a primeira. É por isso que estou tão animado para revelar essas descobertas para você hoje, porque com elas, você será capaz de ter ganhos expressivos. É bem verdade que o longo tempo de pesquisa e aprimoramento do método foi penoso, mas o resultado final valeu a pena. Ao combinar essas duas descobertas, você terá a oportunidade de alcançar um retorno médio de 33,17% por operação e, como receberá cerca de 30 recomendações em 12 meses, poderá ter um lucro potencial de 995,1% em um ano. Aqui está o ingrediente secreto, chama-se Calibre X. E se você não está familiarizado com ele, não se preocupe. O Calibre X é uma métrica incrivelmente precisa para descobrir as empresas da bolsa mais propensas a terem enormes picos de lucro. Em outras palavras, estamos falando das ações de alto calibre. Para ser elegível a uma ação de alto calibre, as empresas listadas na bolsa devem ter uma boa média de acordo com 3 dos 5 critérios: ROI, retorno em lucro líquido sobre o patrimônio da empresa; Earnings Yield, indicador que mede se a ação está barata em relação ao lucro gerado; ROCE, lucro operacional dividido pelo valor empregado; boa governança corporativa, boas práticas de gestão como transparência, responsabilidade e prestação de conta; e caixa líquido, diferença entre as receitas de vendas e os desembolsos de despesas, incluindo impostos pagos. Importante: para alguns, identificar as ações de alto calibre pode parecer complicado e muito técnico. Não posso dizer que é simples. É preciso estar familiarizado com balanços e análises de empresas para fazer essa seleção adequadamente. Mas já adianto que você não terá nenhum trabalho de análise.
Porque nós da Empíricos faremos todo o trabalho de analisar cerca de 400 ações da bolsa e de identificar apenas quais são as ações de alto calibre do momento. Após essa seleção, diremos exatamente qual é o melhor momento de comprar e de vender as ações de alto calibre, ou seja, o primeiro X e o segundo X. Por isso, até mesmo quem nunca investiu na bolsa antes ganhará com o Double X. Um dos principais diferenciais do Double X é que ele tem se mostrado acertado nos últimos 15 anos, seja com small caps, mid caps ou até blue chips. Tanto faz o tamanho da empresa em questão. Se uma ação for boa, estiver barata e prestes a decolar na bolsa, tem tudo para ser recomendada. Após a seleção das empresas de alto calibre, o Double X faz todo o trabalho de identificar o primeiro X e o segundo X, quando comprar e quando vender, respectivamente. Resumindo, a estratégia funciona em 3 simples passos. Passo 1. Identificar as ações de alto calibre, calibre X. Passo 2. Comprar essa ação quando o primeiro X aparecer no gráfico. E passo 3. Vender essa mesma ação no segundo X. Em 3 simples passos, você terá tudo para alcançar uma rentabilidade média de 33,17% por operação. Considerando que poderá fazer de 2 a 3 operações por mês, com o X-Pattern você poderá ganhar até 995,1% em 12 meses. Isso sem reinvestir os ganhos. Se eles forem reinvestidos, o lucro será ainda maior. Já imaginou multiplicar o capital investido por 995,1% em um ano? Com 5 mil por operação, é possível acumular R$ 54.755 em 12 meses, o suficiente para trocar de carro apenas com os lucros. Investindo R$ 10 mil em cada operação, você poderá alcançar R$ 109.510 em 12 meses, ou seja, utilizando o X-Pattern, é possível ter um lucro de R$ 100 mil em um ano aproximadamente. Com os ganhos, você poderá dar entrada num imóvel, ou fazer aquela viagem que sempre quis. Tudo isso apenas comprando no primeiro X e vendendo no segundo X. Caso queira simular outros valores, basta multiplicar a quantia que pretendem investir em cada operação por 10,951 vezes. Ela equivale ao seu ganho potencial de 995,1% em um ano se 30 operações forem realizadas. Alerta! Isso é uma promessa de retorno? Não. Retornos passados não são garantias de rentabilidade futura. Isso é uma possibilidade. Investimentos envolvem riscos e o investidor deve estar ciente disso. Mas veja quanto tempo levaria para você ter a mesma rentabilidade em outros investimentos tradicionais. 30 anos na poupança, 19 anos na renda fixa, atrelada ao CDI, 7 anos no Ibovespa. Essa estimativa foi realizada com base nas rentabilidades de 2016. Não estimamos o ouro e o dólar, já que ambos os ativos tiveram rentabilidade negativa no ano passado. Ou seja, quem investiu neles teve prejuízo. Notou a diferença? Enquanto o Ibovespa levaria 7 anos se mantivesse a incrível rentabilidade de 38,94%, o que provavelmente não acontecerá, o Double X traz um consistente histórico médio de 995,1% por ano nos últimos 15 anos. Como não existe nada parecido ao Double X no mercado, nem mesmo nas outras séries oferecidas pela Empíricos, tive uma ideia. Sugeri ao Caio Mesquita, CEO da Empíricos, criarmos uma nova série para disponibilizarmos o Double X a nossos leitores. Ele topou na hora. Então, chegou o grande momento. É com orgulho que apresento a mais nova série da Empíricos, em primeira mão a você. Double X. Não por acaso, ela leva o mesmo nome da estratégia. Utilizaremos apenas o método do X-Pattern para identificarmos as melhores oportunidades da bolsa. Lembra que eu disse que basta seguir 3 passos para ter ganhos expressivos? Então, na verdade é ainda mais simples. Passo 1. Minha equipe de analistas identificará as ações de alto calibre por você, dentre as cerca de 400 empresas listadas na Bovespa. Passo 2. Depois, utilizaremos a estratégia do X-Pattern para localizar o melhor momento de comprar as ações de alto calibre, ou seja, o primeiro X. Assim que uma oportunidade surgir, você será informado por e-mail e SMS em tempo real. Basta seguir a recomendação e efetuar a compra via corretora. Caso nunca tenha negociado uma ação antes, fique tranquilo. Temos relatórios com linguagem simples e acessível para ajudar os iniciantes a abrirem uma conta na corretora e começarem a operar. Passo 3. Posteriormente, avisaremos assim que surgir o segundo X, ou seja, a hora de vender e embolsar o lucro médio de 33,17% por operação. Após 30 operações, você terá um ganho potencial de 995,1% em 12 meses.
Antes de continuar, permita-me uma apresentação formal. Meu nome é Gabriel Casonato. Sou graduado em Administração com habilitação em Comércio Exterior pela Universidade Mackenzie e trabalhei na área de Advisory da empresa de consultoria Grant Thornton. Vim para Empíricos com uma importante missão: ajudar você a ganhar dinheiro com as melhores oportunidades da Bolsa. Para cumprir esse objetivo, estamos lançando a série Double X, uma maneira totalmente inovadora de transformar R$10.000 em R$109.510 em 12 meses. Não medimos esforços para tal. A série Double X é produzida não apenas por mim, mas por um time plural de analistas com análises complementares. Enquanto alguns especialistas selecionam as ações de alto calibre, outros identificam o melhor momento para comprá-las e posteriormente vendê-las. Tudo em grande sintonia a fim de maximizar os seus lucros. Em suma, diremos exatamente o que você precisa fazer para comprar apenas ações de alto calibre, que estão prestes a ter ganhos expressivos na bolsa. Ao se tornar um assinante da série Double X, você receberá recomendações de compra assim que o primeiro X aparecer no gráfico, e será avisado quando o segundo X se formar. Hora de vender e embolsar os lucros antes de as cotações caírem na bolsa. Em todos os alertas, informaremos os dados necessários para você realizar a operação. Nas recomendações de compra, qual é o nome da empresa, o código da ação, ticker, o preço de entrada, a cotação em que a ação foi recomendada, o preço teto, até que preço ainda vale a pena comprar a ação, e o stop loss, uma segurança extra para você. Nas recomendações de venda, qual o nome da empresa, o código da ação e o preço de saída, a cotação em que a venda foi recomendada. Sempre que identificarmos um X no seleto grupo das ações de alto calibre, você será devidamente avisado por e-mail e SMS em tempo real. Ou seja, até mesmo quem nunca comprou uma ação na vida tem muito a ganhar com o método X-Pattern. Além disso, você terá acesso ao relatório semanal da série na área de assinante do portal da Empíricos. Sempre às segundas, você poderá acompanhar o racional de cada operação recomendada, as rentabilidades das operações que estão em vigor e o histórico das operações já encerradas. O primeiro relatório da série Double X já será disponibilizado na próxima segunda, e no material de boas-vindas daremos mais detalhes da estratégia que será seguida. Explicaremos os 5 critérios utilizados nos calibres X para a seleção das melhores empresas da Bolsa. Também revelaremos o que significam as linhas verde e a vermelha que se cruzam formando os X. No primeiro relatório semanal, você não encontrará recomendações. Você entenderá melhor a proposta da série antes de começar a operar. Mas nos dias seguintes ao primeiro relatório, você já poderá receber e-mail e SMS com a primeira recomendação de compra, assim que identificarmos o primeiro X. Enquanto isso, caso queira se aprofundar mais no tema, terá acesso a materiais de apoio, como por exemplo, o Guia Minha Primeira Ação. O Guia Minha Primeira Ação aborda temas importantes para os iniciantes em bolsa, como escolher a corretora, como abrir a conta na corretora, como comprar e vender uma ação via home broker pela internet. Está tudo no Guia Minha Primeira Ação. E tem mais! Você ainda ganhará um curso com 5 videoaulas sobre princípios e estratégias de análise técnica. Veja bem, um curso de análise técnica desse nível custaria cerca de R$3.000 no mercado, mas quem assinar o Double X ganhará o curso com 5 videoaulas. Enquanto a primeira recomendação não for feita, sinta-se à vontade para consultar esses materiais na área de assinante, no portal da Empíricos. Você poderá acessá-los quantas vezes quiser, a qualquer momento, enquanto for assinante. Assim que identificarmos uma oportunidade, um alerta será enviado em tempo real via SMS e e-mail. Lembrando que não é preciso ficar na frente do computador durante todo o pregão. Você terá até 48 horas para realizar a operação após o envio do alerta. Mas quanto antes seguir a recomendação, melhor. Maior será o seu potencial de ganho. Naturalmente, você receberá os alertas de compra antes dos de venda. Se você comprar uma determinada ação ao receber nosso alerta via SMS ou e-mail, é importante que siga a recomendação de venda. Caso contrário, você perderá o segundo X correndo o risco de devolver boa parte do lucro alcançado na operação. Vale destacar que não é obrigatório seguir todas as recomendações de compra, apenas as que você se sentir confortável em fazer. Afinal, cada um tem seu tempo e respeitamos isso. Alguns assinantes estarão seguros para operar logo na primeira recomendação, enquanto outros poderão se sentir confiantes apenas na terceira, quinta, 10ª recomendação. Tudo bem, sem problema. Não existe certo ou errado. Respeite seu tempo e comece a operar com o valor mais baixo, que não comprometa suas finanças. A propósito, é recomendado não operar mais de 10% do seu patrimônio. Ou seja, se você tiver um patrimônio de 100 mil,
suas operações não devem superar R$10.000. Nesse caso, poderá começar com R$1.000, R$5.000, R$10.000. Como cada operação pode durar algumas semanas ou até mesmo meses, não utilize um capital que precisará no curto prazo. Outro ponto a se atentar é o seguinte: se você não comprou uma determinada ação, obviamente não deve vendê-la quando informarmos do segundo X. Afinal, o alerta de venda só se aplica a quem comprar a ação antes, combinado? E se você tiver dúvida no meio do caminho, o que fazer? A cada 15 dias, você poderá participar de uma monitoria online da série DoubleX. Esse é o seu canal direto com os analistas. Aproveite para enviar suas perguntas e tirar eventuais dúvidas. Gostaria de fazer um esclarecimento. Digamos que na semana que vem você já receba a primeira recomendação de compra e se sinta confortável em realizar a operação. O que esperar dessa operação? Quando afirmo que o método X-Pattern permite 33,17% de rentabilidade por operação, essa é uma média baseada no histórico dos testes dos últimos 15 anos. Algumas operações podem render muito mais que os 33,17%, como você pode ver. Então, até onde as empresas de alto calibre podem subir? Até 3, 4 dígitos. Para tirar o máximo proveito de cada operação, é preciso esperar o segundo X. E só tem uma maneira de descobrir quando comprar e quando vender as ações de maior potencial da bolsa: assinando a série DoubleX. Quanto custa para assinar a série e ter acesso às melhores recomendações? Apenas 12 vezes de R$290. Pagando à vista no cartão de crédito, você ainda ganhará 10% de desconto, mas essa condição especial de lançamento é restrita a 800 assinantes. Por que estamos limitando esse número de assinantes? Pois temos um compromisso financeiro sério na ordem de R$2.784.000. Para honrá-lo, temos de limitar o número de interessados a 800. Quem chegar depois ficará na lista de espera. Antes de tomar sua decisão, é preciso saber de algo importante. A série pode se pagar em pouquíssimo tempo. Em uma estimativa conservadora, se você investir os R$10.000 recomendados por operação e alcançar o retorno médio de 33,17% em cada uma delas, terá ganhado o suficiente para arcar com a assinatura anual, paga à vista no cartão de crédito, já na primeira negociação. Ou melhor, com 2 operações certeiras, você poderá ter lucrado o suficiente para garantir a sua assinatura vitalícia. O restante do lucro será todo seu dali em diante. Tentador, não é mesmo? E tem mais. Acredito tanto no potencial do método X-Pattern que estou lançando uma ousada iniciativa. Preparei uma garantia especial de lançamento para você. Recomendaremos pelo menos 30 operações vencedoras em 12 meses. E o que acontece se essa promessa não for cumprida? Se não recomendarmos um número mínimo de 30 operações vencedoras no período de 12 meses, você ganhará mais um ano inteiro de assinatura da série DoubleX. Ou seja, 2018 será por nossa conta se não cumprirmos essa garantia. Por operações vencedoras, entenda recomendações fechadas no azul, com ganhos positivos. Veja bem, essa é uma aposta de R$2.784.000. Como cheguei a esse número? Nesse primeiro momento, disponibilizaremos a série a apenas 800 assinantes. Como a assinatura anual custa 12 vezes de R$290, isso representa uma aposta de R$2.784.000 da Empíricos. Portanto, trata-se de uma proposta irrecusável para você ganhar muito. Como os benefícios são tantos, vamos destacar os principais pontos da série DoubleX. 2 a 3 operações recomendadas por mês enviadas via SMS e e-mail aos assinantes, 33,17% de lucro médio potencial por operação, mínimo de 30 recomendações em 12 meses, uma quantidade de recomendações suficiente para você ter um ganho potencial de 995,1% em um ano. Graças ao X-Pattern, você poderá comprar ações de grande potencial de valorização que estão prestes a subir em alta velocidade de acordo com os critérios do calibre X, e depois de vender os papéis antes da queda embolsando os lucros. Caso queira se aprofundar, poderá acompanhar o racional das recomendações nos relatórios semanais, sempre às segundas. Também poderá participar das monitorias online a cada 15 dias, fazendo perguntas e tirando dúvidas com um dos analistas da equipe. Se você não receber pelo menos 30 recomendações vencedoras em 12 meses, terá um ano inteiro de recomendações por nossa conta. Essa condição especial é válida apenas para os 800 assinantes. Você ainda terá acesso gratuito a um curso com 5 videoaulas sobre análise técnica, que se fosse cobrado à parte, custaria em torno de R$3.000. E poderá consultar o guia Minha Primeira Ação, que mostra como abrir conta em corretora e como negociar ações.
E se a série não for aquilo que você esperava? Além da garantia citada, caso entenda que a série não é para você, ainda poderá ter o seu dinheiro de volta. A Empíricos não se tornou a maior casa de análises financeiras do Brasil, com mais de 150 mil assinantes únicos, fazendo promessas que não se confirmavam. E a prova disso é o compromisso Empíricos, registrado em cartório, que garante a todos os interessados 20 dias para experimentar o produto. Ou seja, essa oferta garante a devolução do dinheiro pago pela assinatura no caso de cancelamento nos primeiros 20 dias. Caso não goste do produto, pode cancelar a subscrição e abrir a vaga para alguém da lista de espera. Por isso, não há risco nenhum para você em ao menos assinar e receber as primeiras recomendações com alto potencial de ganho. Caso ainda reste qualquer dúvida sobre a nova série, entre em contato com um de nossos atendentes pelo telefone 4003-5120. O custo é de uma ligação local, sem DDD. Se a linha estiver ocupada, peço a gentileza de insistir. São apenas 800 vagas, por isso é importante que garanta a sua quanto antes. Agora que você está mais seguro e tem motivos de sobra, por fim, sugiro que faça 2 perguntas antes de tomar sua decisão. Você se predispõe a comprar os ativos recomendados no primeiro X e depois a vendê-los no segundo X, embolsando um ganho médio de 33,17% por operação? Se você respondeu sim a elas, então seja bem-vindo ao Double X, a nova série da Empíricos. Você tem tudo para ser um dos nossos 800 assinantes a receber as recomendações que subirão em alta velocidade. Nós identificaremos as melhores oportunidades da Bovespa e você ganhará com elas. Esse é o trato. Para garantir sua vaga, clique em um dos botões que aparecem no vídeo e escolha sua assinatura. Um forte abraço!